Hoje nós vamos iniciar a lição número 3, eleição e predestinação. Amém, irmão? Ela se encontra no texto áureo de Efésios capítulo 1, do 4 ao 5. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então vamos começar a leitura no texto áureo, amém, irmão? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Amém? Todos estão me ouvindo? Sim. Amém, irmão. Sim. Vou iniciar de novo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática é, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Eu gostaria que o irmão Jorginho lesse a leitura bíblica em classe. Pode ser, Jorginho? Sim, pode ser. Nos auxiliando aí, hein, irmãos? Irmão, pode, senhor. Amém. Irmão, capítulo Amém. 1, versículo 4 ao versículo 12. Que nos diz assim, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, e quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas e das riquezas da sua graça. E ele tornou abundante para conosco toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, uma das coisas, um dos temas importantes para nós aprendermos, porque, segundo a visão humana, leva-se que a eleição e a predestinação. E uma das coisas importantes para nós compreendermos isso aí no mundo bíblico, no mundo cristão, é que nós vemos várias teorias hoje em dia acerca de eleição e principalmente da predestinação. Tem pessoas que falam que Deus já escolheu uns para ser salvo e outros para ir para o inferno. Tem algumas visões assim. Mas a eleição e a predestinação são termos importantes para nós na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam um plano divino de salvar os pecadores. Quer dizer, que o plano de Deus, irmãos, é salvar os pecadores. Aí eu pergunto para os irmãos, o que é eleição para vocês hoje? Como eleger alguém?
Alguém pode me responder? A eleição é a escolha de um candidato, né? A escolha de um governante, né? Ele expõe as propostas deles, né? E a gente, como cristão, a gente analisa as que são melhores, né? Aí você está levando para o lado Político. material, lado humano, lado ético humano. Agora, Político. e no conceito bíblico? Como que faz essa eleição? Aceitando Jesus. Quando aceita Jesus, né? Quando a gente entrega a vida para Cristo, é a nossa eleição, né? É a nossa redimissão do mundo, né? Quer dizer, quando a gente nasce nova criatura, eu creio que seja isso, né? A eleição não seria uma escolha? Sim, quando a gente, então, aquilo que eu falei, quando a gente entrega a vida para Cristo, né? Quando a gente escolhe a seguir Jesus, né? E seguir os mandamentos dele. Se nós, olha para você ver só uma das coisas importantes para nós. Se nós falamos de eleição, espírito na parte bíblica, será que Deus ele faz acepção de pessoa nessa eleição? Não. Não. Não, não. Não. Por que eu estou lançando isso para vocês? Porque nós temos que compreender que, para se ter uma eleição, se tem um propósito. Se tem um propósito. E a eleição, você pode ver, abre a sua Bíblia aí no capítulo 9 do livro de Aos Romanos, que fala sobre a eleição de duas pessoas, de Esaú e Jacó. Olha para você ver só o que Deus fala. No capítulo 9, versículo número 10 em diante. Ó, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concedeu de um de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, quer dizer o quê? Eles ainda não tinham nascido. Não tinha nascido. Nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, olha para você ver, segundo a eleição, ficasse firme. Por causa das obras, não por causa das obras. Quer dizer o quê? Deus ele não olha a obra. Mas, por aquele que chama, foi-lhe dita a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito? Amei Jacó e aborreci Esaú? Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois, diz Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Como você analisa essa palavra? Eu amei a Jacó e eu aborreci Esaú. Segundo a eleição. Quer dizer o quê? Deus, irmão. Arruma aqui para mim, vem aqui. É porque que não está aparecendo o irmão. É o propósito que Deus tinha. É. É um propósito que Deus tinha na vida de Jacó. E já vinha lá no começo. Você pode ver que Deus ele já havia elegido antes de eles terem nascido. Deus já tinha falado para Rebeca, ó Rebeca, o maior vai servir o menor. Quer dizer o quê? Ali houve uma eleição e Deus escolheu. Não, né? Mas não abandonando sim, a humanidade em si. Você pode ver que desde o princípio do mundo, quando Deus ele escolheu Abraão, ele tinha um propósito em Abraão. Quando ele falou para Abraão, benditos serão todas as famílias da terra através de que é toda a nação, é todo o povo. Deus tinha um propósito com a nação, com a semente de Abraão, para que se cumprisse aquilo que estava lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, para a serpente, quando Deus falou para a serpente, que quando a serpente, tu ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Quer dizer o quê? Quando Deus falou isso daí na serpente, isso daí, quer dizer o quê? Deus já vinha preparando uma nação. E a eleição se dá de escolhas. Quer dizer o quê? Deus, irmãos, ele quer que o ser humano em si
se arrependa das suas ações, dos seus atos, dos seus pecados. A eleição divina, irmãos, é uma coisa tão gloriosa que Deus ele não faz acepção de pessoas. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, abrem aí as suas Bíblias, vocês podem ver bem claro, capítulo 33, 11 de Ezequiel, que diz assim, e disse-lhe, pode ler aí para mim, Denis? Capítulo 33, 11 de Ezequiel. Onze 33? 33, 11. 33, 11. 11. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque razão morrereis, ó casa de Israel? Você pode ver aí, irmãos, que Deus ele falou bem claro que ele não tem prazer na morte do ser humano, na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta. Quer dizer o quê? Nós, seres humanos, irmãos, temos escolhas a fazer. E por que nós temos escolha? Porque nessa eleição, irmãos, quando Jesus Cristo veio, ele rasgou o véu. Quer dizer o quê? Ele ligou o ser humano com Deus. Agora, a escolha está na mão do ser humano. Quer dizer o quê? A partir do momento que nós falamos que temos o livre-arbítrio de escolha, quer dizer o quê? Então, nós podemos tanto escolher como o bem como o mal. Mas, se nós escolhermos, irmãos, as coisas erradas que aparecem, por quê? Porque aparecem várias ideologias no mundo hoje. E nós temos que ter, irmãos, uma compreensão clara que Deus, irmãos, ele chama todo mundo. Agora, quem se faz predestinado? É o ser humano ou Deus que predestinou o ser humano? Alguém pode me responder acerca da predestinação? Tem pessoas que já nascem predestinadas ao inferno? Como que nós devemos se comportar com essa ideologia? Pessoas que já nascem predestinadas para o inferno. Como que nós temos que ter essa visão? Você pode me responder, Isaías? Rapaz, eu acho que não. Eu acho que tem uns que é para salvação e outros é para perdição. Aí eu acho que já está tipo uma predestinação na vida dele. Tem gente que odeia o evangelho, que não quer saber de Jesus. Você vai falar para ele de Jesus, ele não aceita e quer morrer naquilo, vai morrer naquilo e morre naquilo. Muitas pessoas morreram desta forma. A irmã Diná está por aí? Tá? Qual que é o conceito de predestinação que você tem, irmã Diná? Está me ouvindo, irmã Diná? Qual que é o conceito de predestinação que você tem? Está me ouvindo, irmã Diná? Ah, não. Tá? Qual que é o conceito de predestinação que tem? O som dela está desligado. Desligado? A irmã Ritinha está por aí? Verônica, bom dia. Qual que é o conceito de predestinação que você tem? Nossa, o irmão perguntou. Assim, eu estava até comentando com o meu esposo, eu sou assembleiana, mas tenho um esposo presbiteriano, né? E aí a gente conversando sobre isso,
e eles têm um conceito assim um pouco diferente, né? E o meu é uma predestinação temperada. No meu entender, Deus nos conhece desde o nosso ventre. Então, Ele sabe quem nós somos. Isso meu entender, né, irmãos? Eu não estou trazendo, não seria certeza plena. Mas, no meu entender, Ele nos conhece, Ele nos sonda. E sabe quem somos nós e a forma que nós agimos. Sabe muito mais do que nós mesmos. Então, eu imagino que, de acordo com a nossa conduta, nosso eu, temos sim uma predestinação, porque como Judas, entre aspas, não teve escolha, porque a própria Bíblia diz, né, que ele foi o escolhido para cometer o que aconteceu, né? E assim também teve Faraó, né, que endureceu o seu coração. Então eu tenho esse entendimento que existe sim aqueles predestinados para errar, para pecar, para infelizmente não ter o reino dos céus. Mas eu acredito que é de acordo com o seu eu, com a sua forma de ser, com a sua conduta, que ele foi predestinado para isso, né? Então é nessa... É o ser humano que faz a escolha, no caso seria, né? Assim, no meu entender, no meu esposo não, viu? A gente conversa muito sobre isso. Sei. No seu entender, é o ser humano que faz a escolha, né? Mas é como ele disse, Deus, eu converso muito com meu esposo, ele dizendo que Deus, ele tem esse pensamento, né? A justiça dele é diferente da nossa. Então, ele diz que Deus já separou pessoas para a vida e pessoas para a morte, né? Infelizmente, para ir ao inferno. Mas, no caso, como é que fica, vamos supor, a escolha do ser humano? O livre-arbítrio do ser humano? O livre-arbítrio do ser humano... Eu acredito que nós temos uma escolha, nós temos uma... Existe, por exemplo, existe duas vias, dois caminhos para você seguir. Então, de acordo com a sua forma de se portar, de se conduzir, você vai decidir. Mas, durante a sua vida, você teve experiências. E essas experiências com Deus, experiências no dia a dia, no convívio familiar, no convívio social, te faz ser alguém para ir para determinada escolha de caminho. E eu imagino que tem todo um contexto social, um contexto espiritual, entendeu? Que Deus faz você seguir aquele caminho. Mas eu acredito que Deus, ele é absoluto nessa escolha. Ele direciona você nessa escolha. Porque eu não sou mais do que Deus, eu não sou além de Deus. Eu acho que Deus faz essa condução. Ele destina a pessoa a isso. Ele deu uma das coisas importantes para o ser humano, quando o ser humano caiu no pecado lá no Éden. O ser humano passou a descobrir, a discernir entre o bem e o mal. Quer dizer, ali, a partir do momento, o ser humano ele teve um poder de escolha. Quer dizer, com o poder de escolha, tanto ele poderia escolher como o bem como o mal. Então, a predestinação em si, ela parte do próprio ser humano, não de Deus. Deus, ele falou bem claro, eu vim buscar e salvar todos que se havia perdido, sem exceção. Ele falou sem exceção, mas todos aqueles ser humanos que se arrependessem. Agora, a predestinação em si é a escolha que o ser humano faz e os seus caminhos que ele segue. Embora ele seja advertido, conforme a Bíblia fala, se tu vê que a espada ela vem sobre a terra, quer dizer o quê? E tu não avisar o ímpio do seu caminho ímpio, do seu caminho torto, daquilo que ele está fazendo de errado, o sangue da tua mão eu requererei. Quer dizer o quê? O ponto de vista nosso é alertar o ser humano. Não importa a escolha dele, nós temos que alertar o ser humano dos seus erros. Embora nós vivemos em uma sociedade onde a diversidade de escolha, a diversidade de ideologias e de cada religião, mas o mais importante para nós é avisar o ser humano. Aí, a partir do momento que nós avisamos o ser humano em si do caminho de Cristo, apontamos para ele ao arrependimento e às transformações, aí o ser humano passa a decidir se ele quer
o caminho de Cristo ou se ele quer o erro. Por quê? A Bíblia fala que a luz, ela veio ao mundo. E o ser humano amaria mais as trevas do que a luz. Quer dizer o quê? A escolha parte do próprio ser humano. Não que Deus, ele predestinou o ser humano para o mal. Mas sim, nesse meio de livre arbítrio de escolha, o ser humano possa também a escolher. Deus, ele abre a mente. A Bíblia nos fala que lá em Coríntios, se eu não me engano, fala bem assim, que a luz, que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória do evangelho de Cristo. Ele está tentando cegar o entendimento de todo ser humano, para que o evangelho de Cristo não propague. Então, no meio dessa eleição, no meio dessa escolha, nós temos que ter a consciência de saber aquilo que nós escolhemos para nós, aquilo que é bom. Por quê? Porque nós temos poder de discernir tanto o que é bom quanto o que é ruim. E também, nós temos também que saber que isso parte também do caráter do ser humano. Por quê? Porque tem pessoas que têm dupla personalidade. E essa dupla personalidade, às vezes, ela pode também interferir na vida de cada ser humano, né? No meio dessa escolha, você pode ver que o ser humano ele pode escolher uma pessoa e a pessoa, às vezes, tem dupla personalidade. Ao mesmo tempo, ela fala de paz, ela fala de amor, mas no fundo daquilo, às vezes, é o contrário daquilo que pensa. Você pode ver, analisando, vamos supor, analisando para você ver a Idade Média. A Idade Média, para você ver. Quantos imperadores se levantou contra a Igreja de Cristo? Contra a Igreja de Cristo. Mas quantos também brandaram os seus atos? Por quê? Porque teve escolhas ali. O ser humano, o cristão, ele teve que escolher. Ele não tinha, vamos supor, um suporte, um pano de fundo, não. Ele teve que escolher. Quando ele era encurralado, eles falaram bem claro, ou vocês negam Jesus Cristo e seguem o sistema nosso, adoram nossos deuses, ou vocês vão para a arena, para o fogo. Quer dizer, ele teve que escolher entre os deuses pagãos da sua época e escolher em Cristo. Quer dizer, então, a eleição, às vezes, é isso, é colocar você em xeque-mate. Você pode ver, quando o povo se sente acuado, o povo ele tem que ter a fé genuína, principalmente a fé genuína, e ser sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque senão nós fazemos escolha, às vezes o medo, ela atrapalha o ser humano de fazer a escolha. E como é que nós vemos, vamos supor, essa vida santa e irrepreensível diante de Deus? Paulo, eu queria que alguém lesse aí para mim no livro de Pedro, capítulo 1, 15, 16 também. O irmão Antônio pode ler para mim, capítulo 1, 15 e 16 de 1 Pedro? Capítulo 1, versículo 15 de Pedro. Pode ler para mim, Antônio? Capítulo 1, 15 de Pedro. Pode ler para mim aí? A vida santa e irrepreensível. Vamos, gente, lê aí. Pode ler para mim, Antônio? Você está me ouvindo? Pode falar. Então vamos lá. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso
procedimento. Procedimento. É isso Você aí? pode ver. Você queria? É isso aí. É. Você pode ver, para você ver, ó. Ô, Geraldo, no comentário da irmã, em ela falar. Pode? Pode continuar. No comentário da irmã. Mas nós não devemos enfatizar a esse assunto, a prestar um serviço, porque nós somos discípulos, nós somos servidores. Nesse meio que nem ela falou que Faraó, mas também nós temos lá em Senecaribes também, alguns que foi Judas. Por que não dizer essa predestinação? A salvação tem que saber dividir aí a salvação, a predestinação para a salvação e para realizar um trabalho. Porque temos esse detalhe também, em realizar um trabalho. Nós somos servos, somos chamados. Às vezes nós estamos fazendo um serviço, fomos chamados, separados para fazer tal coisa. Então, no momento, esse momento está realizando uma aula. Então, a sua salvação é diferente desse assunto que você está realizando um trabalho. Nós vamos lá, vamos dizer assim, vamos falar um ponto. O que ela falou, Judas. Mas nós não podemos dizer que Judas não foi salvo. A Bíblia não relata esse assunto. A Bíblia não dá esse direito para nós dizer quem foi salvo ou quem não. Porque nós podemos estar realizando um grande trabalho para o Senhor. Então, nesse caso, Está cortando a minha. Na minha visão, vamos supor, acerca de Judas, Judas ele teve escolha. Ele andou com Deus, ele andou com Jesus, ele teve escolha. Mas, infelizmente, a escolha que ele escolheu foi o quê? Foi vender Jesus, e já estava profetizado acerca. Mas aí, dele, Geraldo, não porque Deus queria, Deus, ele sempre ali ele ensinou ali, o Judas andou com Deus ensinou ele. Geraldo, A escolha partiu dele. Não porque Jesus queria isso para ele. Se ele tivesse se arrependido do seu ato, praticamente Deus perdoaria. Como Deus, ele perdoa a cada ser humano, a cada um de nós. Se nós formos observar bem claro, Deus, ele veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Quer dizer o quê? Então, a transformação vem através do próprio ser humano. Quantas pessoas andou com Deus e, no final de contas, abandonou Deus? Deus predestinou essas pessoas para ir para o inferno? Não, foi a própria pessoa que teve que escolher. Você pode ver, para você ver, existia um homem, você vê um homem que ele era general do exército romano. E quando chegaram nele, quando ele viu os cristãos sendo mortos, aí perguntaram para ele se ele ia, perguntaram para ele, né? Aí ele, na fé daqueles cristãos, ele pode me matar também, porque eu também sou cristão. Ele teve uma escolha ali, ele escolheu, ele preferiu antes ser morto com os cristãos do que fazer parte do sistema que ele estava. Ele teve, há momentos que a predestinação ela visa de escolhas, não porque Deus quer, porque Deus ele sempre usa nós, seres humanos, nós que somos a ferramenta de Deus, nós que estamos ensinando a palavra de Deus, alguns irmãos que pregam, outros que vão nos lares evangelizar, quer dizer o quê? Tudo isso, quer dizer o quê? É um anúncio da verdade, quer dizer o quê? Nós estamos visando o quê? A obra de Cristo, é anunciando a palavra de Deus. Nós não estamos com ela presa na nossa boca. Agora, a escolha parte do ser humano. Tem pessoas, que nem o Isaías falou no começo, tem pessoas, ela bate o pé, ela fala, eu nasci assim, eu vou morrer assim, pronto, e acabou, não tem jeito. Agora, tem pessoas que pegam e se arrependem dos seus atos. Quer dizer o quê? A predestinação vai através do arrependimento. Você pode ver para você ver. Você pode ver para você ver. Você pode ver para você ver. Nabucodonosor mesmo. Ele escreveu o edito no livro de Daniel. Ele escreveu um pedaço no livro de Daniel. Escreveu ou não?
isso mesmo. Nabucodonosor escreveu ou não algum edito no livro de Daniel? Olha, você vê só a atrocidade que Nabucodonosor fez. Aí eu pergunto para os irmãos, ele escreveu ou não algum pedaço no livro de Daniel? Ele escreveu ou não? Vocês podem ver, ó, livro de Daniel. Você pode ver aqui, ó, no livro de Daniel. Nabucodonosor falando. Nabucodonosor rei, ó, no capítulo 4. Nabucodonosor rei de todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra. Paz a vocês. Pareceu-me também a mim fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quer dizer o quê? Aí demonstra, quer dizer o quê? Nabucodonosor, ele relatando aquilo que aconteceu com ele. Que aconteceu com ele, quer dizer o quê? Aí eu pergunto para você, ele se arrependeu das suas ações ou não? Naquele momento, sim, Geraldo. Sim, justamente, é isso. Quer dizer o quê? Deus, ele visa, você pode ver, outro rei de Israel, que era segundo, outro rei de Israel, que fez bastante atrocidade. Você pode ver, para você ver, Manassés, ele encerrou Isaías no meio, ele encerrou o profeta Isaías no meio, ele levou o povo de Israel a fazer várias idolatrias, ele matou crianças e fez sacrifício de crianças, mas só que quando ele ficou encurralado, preso ali, tudo, ele lembrou-se de quem? Quando ele estava preso ali na prisão, passando aquela humilhação. Ele lembrou-se de Deus e começou-se a humilhar diante de Deus. Quer dizer o quê? E Deus, a Bíblia fala que Deus atentou para com a oração dele. Quer dizer o quê? Deus viu o arrependimento dele, Deus foi e restaurou o plano dele. Quer dizer o quê? Deus, irmãos, ele visa também o arrependimento do ser humano. Muitas das vezes nós falamos, para aquele não tem mais jeito, para aquele não tem mais caminho. Porque nós próprios já lançamos a predestinação na pessoa sem antes ver a ação de Deus. Quer dizer que a Bíblia fala que não pela força, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Quer dizer que nós temos, às vezes, que esperar a ação do Espírito Santo de Deus agir na vida daquela pessoa. Se nós temos fé para crer que Deus muda, Deus transforma, que nem Jesus Cristo, ele falou para Nicodemos, é necessário o ser humano nascer de novo. Geraldo? Nós temos que compreender a voz do Espírito Santo de Deus e entender que Deus, ele age no meio das maiores dificuldades do ser humano. E uma das coisas importantes para nós é que nós temos que ser sensível. Nós temos que ser sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Pode falar? A paz, irmãos. Só voltando ao que o irmão estava falando sobre o Nabucodonosor, se ele escreveu no livro de Daniel, e nós temos aqui no capítulo 4, versículo 4, ele falando, né? Ele dando um relato. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescendo no meu palácio. Tive um sonho e me espantou. Então, esse é um dos capítulos onde ele abrange que ele realmente participou do livro de Daniel, né? Ele participou do livro de Daniel, justamente. Quer dizer o quê? Embora ele tenha feito a estátua grande para o povo adorar, embora ele tenha feito a fornalha de fogo, tudo, mas demonstra ali um pouco de arrependimento da parte dele. Quer dizer o quê? Deus, ele visa o arrependimento do ser humano. Você pode ver para você ver. Deus, a partir do momento que ele vê que o ser humano se arrepende, ele vai lá e ajuda o ser humano. Quer dizer que Deus, ele veio mudar o quadro da humanidade. Muitas das vezes nós falamos, aquela pessoa está predestinada para aquilo. E às vezes Deus vai lá e salva aquela pessoa e restaura a vida daquela pessoa. Nós temos que crer que Deus ainda faz transformações na vida da pessoa. Não lançar uma predestinação, falar, aquela ali nasceu para o inferno, aquele vai para o inferno, não. Às vezes, nós falamos que aquele vai para o inferno, às vezes Deus pode ter misericórdia
de misericórdia e restaurar a vida daquela pessoa. E uma das coisas para nós, quando se falamos de predestinação, de privilégios de adoção, tudo é que Deus, irmãos, ele foi tão misericordioso com o ser humano que ele escolheu cada um de nós. Olha para você ver uma coisa, irmãos, no meio de mais de 7 bilhões de pessoas, Deus olhar para você e abrir a sua mente. Por quê? Porque a nossa mente, irmãos, em si, ela estava fechada. Por quê? Porque não é, vamos supor, só uma batalha. Eu guerrear com o irmão que eu estou vendo é fácil. Agora, você imagine você entrar numa batalha, irmãos, aonde o domínio, muitas das vezes, o povo pensa que o domínio, irmãos, é pelas forças armadas. Não. O domínio maior, irmão, é pela sua consciência, é pela sua mente. A partir do momento que eu dominei a sua mente, a sua consciência, irmãos, eu domino o seu corpo todo. Quer dizer o quê? A partir do momento que nós, irmãos, deixamos o inimigo, uma das coisas importantes para nós, irmãos, deixamos o inimigo trabalhar na nossa consciência, nós, irmãos, praticamente se tornamos incrédulos. Você pode ver uma das coisas importantes. A guerra maior, irmãos, está pela nossa mente. A partir do momento que eu ganhei a sua consciência, o seu subconsciente, eu conquistei o seu corpo todo. Por quê? Porque você vai começar, irmão, a duvidar. Ele começa a lançar dúvida no nosso coração. Ele começa a lançar palavras negativas que faz nós entrarmos em dúvida. Por isso que lá em Tiago fala, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai de um lado para o outro. E a Bíblia fala, aquele que for morno, é aquele que está no meio. Tu não és frio nem quente, mas tu é morno. É aquele também que está no meio. Nós não podemos, irmãos, estar no meio, mas sim ter uma consciência plena dos privilégios, daquilo que Deus deu. O que Deus veio fazer? Ele veio dar uma bênção espiritual para a gente. Bom, Geraldo, deixa eu só fazer uma pergunta. Voltando ao assunto da predestinação, como que eu encaixo a predestinação com o meu livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio? Você encaixa a sua predestinação com o seu livre-arbítrio através das suas escolhas. Porque a partir do momento que você tem um discernimento entre decidir o que é bom, o que é ruim, aí você é que decide. Vamos supor, eu posso te orientar para o bem. Eu posso, sim, falar para você, ó, segue esse caminho. Quer dizer o quê? Nós temos que ter o quê? Direção. Tem que ter direção, irmão. Nós temos que ter uma direção. Porque eu falo para você, é que nem o povo fala, todos os caminhos levam a Deus. Quer dizer o quê? Muitos falam, todos os caminhos levam a Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus. O único caminho para nós, temos uma direção certa que leva a Deus, é Jesus Cristo Nazareno. Quando Jesus Cristo falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso é uma direção. Mas quem que está dando aula? Vamos lá, um moreno. Então, a predestinação... Não, acho que ele dá na casa dele, as pessoas entram e... Igual a Daniela fez. Alô? Todos estão me ouvindo? Sim, pode falar, Geraldo. Então, todos estão me ouvindo? Qual que é o Sim, Geraldo, pode falar. Você entendeu? Pode falar. Você entendeu entre o livre-arbítrio e a predestinação se encaixa? Quer dizer o quê? Se encaixa através da escolha do ser humano. Nós temos o poder de escolher aquilo que é bom, aquilo que é ruim. A partir do momento que você tem o poder de escolha, quer dizer o quê? Aí está o seu livre-arbítrio sendo lançado. É que nem, vamos supor, você vê que aconteceu quando Adolfo Hitler ele pegou 500 pastores lá. Quer dizer o quê? Ele lançou uma predestinação, praticamente ele lançou uma escolha para eles. Ou vocês me adorem como Lorde, ou vocês renuncia a Jesus Cristo Nazareno. Quer dizer o quê? Teve uma escolha ali. Eles não tinham o que fazer. Quer dizer o quê? A partir do momento que ele renunciasse Jesus, eles estariam negando Jesus. Agora, a partir do momento que eles afirmassem a sua fé e falassem, não, nós servimos a Jesus Cristo Nazareno, quer dizer, teve escolha. Quer dizer o quê? A predestinação parte da nossa escolha. Quer dizer o quê? Cada um de nós temos o poder de escolhas.
É por isso que muito ser humano pensa que nasceu para predestinar. Não. O ser humano, primeiramente, ele tem a escolha. Aí depois vem sim a predestinação. A partir do momento que ele escolheu o errado, ele está predestinado. A Lady mandou uma mensagem que o Tom já está em casa já. Não tem pessoas que falam assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso, irmãos, é a partir do momento que a pessoa faz essa escolha. Então, o livre-arbítrio e a predestinação, ela vai se calculando de acordo com aquilo que você escolhe para você. Agora, tem uma coisa. Nós, como cristãos, que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós não podemos, de maneira nenhuma, irmãos, deixar de lado aquilo que Jesus Cristo ensinou para a gente, que sem a santificação, ninguém verá a Deus, irmãos. Não adianta. Muitas das vezes o povo pensa, irmãos, que para entrar no céu é do jeito dele. Às vezes não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito que Deus estabeleceu para nós. A partir do momento que nós somos ensinados a seguir a Deus, nós temos que ter uma direção. Como vamos supor, Abraão, ele teve que ter uma direção. Quando Deus pegou e falou para ele, Abraão, sai-te da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer o quê? No meio dessa trajetória que Abraão teve até chegar em Canaã, ele passou por vários pescalços. Quer dizer que a mesma coisa é nós como igreja. Nós estamos saindo de um mundo pecaminoso, para ir de encontro ao Deus de Israel. Quer dizer o quê? Cada um de nós temos que carregar a nossa cruz. Nós temos que carregar os nossos obstáculos. E os nossos obstáculos, cada um de nós temos um obstáculo diferente. Às vezes, o meu obstáculo é diferente do seu, mas isso não impede de nós chegarmos juntos. É por isso que Jesus Cristo ele falou uma coisa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer o quê? Nós temos que perseverar, irmãos, em meio às ideologias, em meio, irmãos, às lutas que vêm. Uma das coisas importantes para nós é compreender, nós temos que compreender a voz do Espírito Santo de Deus. E quantos cristãos hoje em dia, irmãos, não compreendem a voz do Espírito Santo de Deus. E muitos pensam que Deus falou só no passado. Não, irmãos. Ele não falou só no passado. Ele fala até os dias de hoje. Nós, irmãos, temos que ser sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes, Deus, irmãos, há caminho que, às vezes, para nós, parece que é reto e pode ser o caminho da morte. Agora, quando nós temos uma comunhão com Deus, porque nós temos esse privilégio, irmãos. Nós que fomos adotados, nós temos esse privilégio. Ele subia e descia. E hoje não. Hoje, cada um de nós, irmãos, temos, irmãos, a ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Basta nós, irmãos, orarmos a Deus com fé. A Bíblia fala que o justo viverá da fé. Quer dizer o quê? Então, nós temos que viver, irmãos, pela fé. E uma das coisas, nós, irmãos, nós somos peregrinos nesse mundo. Nós temos que ter a consciência que somos peregrinos. E nós temos que ter o quê? A obediência. Obedecer, irmãos. Obedecer aquilo que Deus estabeleceu para a gente. Não adianta o povo falar, todos os caminhos levam a Deus. Maria Aparecida leva a Deus. Buda leva a Deus. Alá leva a Deus. Quer dizer que todo... Xixinoye leva a Deus, quer dizer que várias religiões aí falam que leva a Deus, mas na realidade o que vai levar mesmo a Deus, irmãos, é a nossa fé em Cristo. Quer dizer o quê? Nós temos que colocar essa predestinação, para assim, não, eu sou de Deus, então eu tenho que seguir a Deus, aquilo que Deus orientou. Isso parte, irmãos, de cada indivíduo, não vamos supor, porque todo mundo fala assim, aquele que adora a Aparecida do Norte, ele vai ser salvo. Aquele que adora Ciclano vai ser... Não, e a partir do momento que se ele se arrepender desses atos idólatras, desses atos de idolatria, porque a idolatria, muitas das vezes, nós pensamos que está lá fora, não, às vezes está dentro também das nossas igrejas. Você pode perceber, hoje em dia, nos dias de hoje, tem pergentinho ungido, crucifixo dentro da igreja, cruz de madeira dentro da igreja, de madeira que é um símbolo de maldição. As coisas que estavam no mundo estão se infiltrando dentro da igreja. É a mesma coisa que aconteceu, irmãos, que aconteceu com a igreja de Roma. A igreja de Roma, até o terceiro século, no ano 325, irmãos, quando o imperador Constantino ele abriu a porta, quer dizer que ele uniu
ele abriu a porta, quer dizer o quê? Ele unificou a igreja junto com o Estado, quer dizer o quê? O povo começou a adorar o culto pagão e aos poucos veio disseminando. Ano de 394, ele começou a eliminar o culto cristão, quer dizer o quê? Mas instituiu a missa, quer dizer o quê? Começou-se o quê? As transformações. E nós estamos vendo hoje em dia, irmãos, hoje em dia no nosso século, que são poucas pessoas que têm esse discernimento de ver essas transformações acontecendo no nosso dia. Mas os fiéis em si, irmãos, aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que se esforçam em aprender a palavra de Deus, como Deus falou para Josué, não aparta-te o livro da lei da tua boca, medita nele de dia e de noite, para te conduz aonde há que andares. É o único meio de nós, irmãos, fugirmos dessas coisas que está aparecendo, é ser fiel a Deus. Agora eu falo para você uma coisa. Quem vai ser predestinado ao céu? Quem vai ser salvo verdadeiramente? É o quê? Nós, irmãos, muitas das vezes nós achamos que não, mas nós conhecemos também, irmãos, o nosso caráter. Nós conhecemos a nossa conduta. No capítulo 5 de Coríntios, e versículo 13, fala bem claro, uma das coisas importantes para nós. Abre aí, capítulo de Coríntios. Capítulo 5 de Coríntios, e versículo 13. 1 Coríntios. Está em 2 Coríntios. Olha para você ver só. Capítulo 13. Capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo 5. Capítulo 13, segundo 5 de Coríntios. Olha para você ver só o que fala. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados? Mas aí o versículo 6 vem falando, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Quer dizer o quê? Irmãos, nós temos que fazer temos que fazer um momento na vida que nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Porque só nós, irmãos, podemos saber se nós estamos verdadeiramente perseverando na fé genuína. Se nós perseverarmos na fé genuína e compreendermos aquilo que Deus, irmãos, tem falado, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Embora os obstáculos, as lutas, vai ser grande. Por quê? Porque quando se fala, irmãos, quando se fala de predestinação, irmãos, se fala de algo, irmãos, de escolha, de eleição, de escolha. Quer dizer o quê? Deus, irmãos, ele predestinou nós, irmãos. Ele abriu a nossa mente para que nós compreendêssemos a verdadeira palavra de Deus. Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, irmãos, deixar as ervas daninhas se infiltrar em nós. Vamos supor, o joio e o trigo, irmãos, eles vão crescer juntos. Eles vão crescer lado a lado ali. Aí eu pergunto para você, o joio e o trigo são iguais? Não. Qual que é a diferença do joio para o trigo? Nenhuma. Você já viu a folha do trigo? Você já pegou a folha? É semelhante, né? É igual. Você pode ver para você ver. Mas só que a diferença está, sabe no que é, Isaías? É que eu tive vendo entre o trigo, a folha do trigo e a folha do joio, sabe o que é? A folha, elas são idênticas, elas são igual. Mas só que tem uma coisa, o trigo ele é mais pesado, irmãos. A folha, quando você pega assim, no trigo, ele é mais pesado. E a folha do joio, ela é leve. Ela é leve, quer dizer, não tem peso nenhuma. Mas elas são idênticas, irmãos. É por isso que quando fala assim, quando
aí nós podemos se comparar, irmãos, como as 10 virgens. Aquela que levou azeite, aquela que estava cheia do azeite, e aquela que o azeite estava acabando. Quer dizer, que estava vazia. Estava vazio, o azeite acabou, estava vazia. Quer dizer, então, irmãos, e você pode ver para você ver, nessas duas intérpretes aí, você pode observar bem claro que elas, irmãos, estavam aguardando o mesmo Senhor. O mesmo Senhor. Mas só que tinha uma coisa. Uma estava preparada e a outra não estava preparada. Quer dizer o quê? Deus, ele predestinou uma para ser preparada e a outra não, irmãos. Deus, ele quer preparar todo mundo. Então, nós, irmãos, nós como cristãos, nós temos que ter esse discernimento. Porque Deus, irmãos, ele não faz acepção de pessoas. Mas sim, nós, ser humano, podemos fazer acepção de pessoas. Muitas das vezes nós fazemos acepção de pessoas no olhar, às vezes na filosofia da pessoa, nós podemos fazer acepção de pessoas. Às vezes nós podemos olhar para o ser humano e falar, aquele lá já não tem mais jeito. Nós podemos fazer acepção de pessoa. E Deus não faz essa acepção de pessoa. É por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado quando se for falar de predestinação. Quer dizer o quê? Às vezes aquilo que você pensa que é, Deus vai lá e salva. Você pode ver, quem diria, irmãos, quando você começa a estudar a estrutura de Paulo, um homem, irmãos, um homem que perseguia a igreja de Cristo, um homem que matava cristãos, Paulo era isso, ele matava cristãos, ele assolava, espera que não, Deus foi lá e apareceu para ele no caminho de Damasco. Quando Deus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, algo mudou na vida de Paulo. E você pensa que foi fácil, você pode ver para você ver. Quando Ananias, ele foi assim, não, Senhor, eu vou lá, aquele homem ele perseguia, ele matava, ele assolava, eu vou lá. Não, Ananias, vai, porque eu vou mostrar para ele que como ele vai padecer pelo meu nome, pois ele é um vaso escolhido. Quer dizer o quê? Às vezes há momento na vida, irmãos, que nós condenamos uma pessoa e Deus vai lá, escolhe aquela pessoa e coloca entre os príncipes do seu povo. Quer dizer o quê? Então, nós, ser humano, irmãos, nós, ser humanos, temos o poder de escolha. Você pode ver para você ver, quando Deus falou para os filhos de Israel, olha, eu coloco o Monte Gerizim e o Monte Ebal. A bênção sobre vós e a maldição sobre vós. Quer dizer o quê? Aí, Deus, no final, Deus vem falando, escolha, pois, o bem e viva. Quer dizer o quê? Deus, irmãos, ele antes de decretar, ele dá a opção de escolha para o ser humano. É que nem hoje. Hoje, irmãos, todo mundo é chamado ao Evangelho. Que nem Paulo, ele fala assim, não importa do jeito que pregue o Evangelho. Porque, o quê? Muitos pregam por fama, muitos pregam para ter prestígio, muitos pregam com falsidade, mas tudo isso, irmãos, Paulo falou que ele se gloriaria. Quer dizer o quê? Deus, irmãos, ele está escolhendo um povo, irmãos, zeloso, de boa obra. Quer dizer o quê? Tem pessoas que Deus escolheu, irmãos, para a predestinação do amor. Quer dizer o quê? O que é o amor? Se você, irmãos, tem uma predestinação e você ama o seu próximo, você não vai querer ver de maneira nenhuma, irmãos, os próximos sendo, irmãos, destruídos. Quer dizer o quê? A predestinação e o amor, irmãos, às vezes ela anda lado a lado. Quer dizer o quê? Nós cristãos que temos que ser sensíveis, nós que temos que compreender a palavra de Deus, nós temos que ter amor ao próximo. Uma das coisas que Jesus Cristo falou, amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a si mesmo. Quer dizer o quê? O próximo nosso, às vezes, pode ser o nosso inimigo. É duro, né, Jorginho? Você imagina para você ver uma coisa, irmãos. Você amar o seu inimigo, você ajudar o seu inimigo. Às vezes o seu próximo, pode ser pessoas que falem mal de você. Mas você tem que amar essa pessoa. E é difícil amar essa pessoa. Por quê? Porque nós, irmãos, temos a natureza de Caim, nós temos a natureza, irmãos, caída em Adão. Mas se nós, irmãos, somos transformados pelo Espírito Santo verdadeiramente, irmãos, nós não vamos de maneira nenhuma deixar essa natureza humana, irmãos, dominar o nosso ser. Quer dizer o quê? A partir do momento que nós temos a natureza de Cristo e nós cremos, irmãos, nas transformações, cremos na renovação, quer dizer o quê? Nós, irmãos, temos que, às vezes, irmãos, predestinar, nós temos que, às vezes, irmãos, demonstrar amor a essas pessoas. Porque falar de predestinação e amor, irmãos, todo mundo pode falar eu amo. Porque falar de amor é fácil. Todo mundo pode falar que ama. Mas qual que é o significado do amor verdadeiramente?
Alguém pode me responder? Irmã Diná, pode me responder o significado do amor? Não sei se está ligado o meu som. Está ligado, pode falar. Tá? Está ligado. Qual a pergunta? A predestinação e o amor. Como é que você olharia para isso hoje? Predestinação e o amor. O amor a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Como Cristo nos amou. É essa a resposta? Essa é a resposta. O que mais que o amor... Marta, qual é a sua visão acerca do amor e a predestinação? A paz do Senhor, irmãos. Paz. Eu acho que o amor, na verdade, ele vem... O Senhor, ele nos fortalece a nós sentirmos o amor pelo próximo, assim como nós temos por nós mesmos. Então, assim, independente de qualquer situação, independente do ser humano, porque Deus, ele não tem ninguém escolhido, né? Nós que escolhemos a Deus. Então, assim, eu acho que o amor vem do interior. E nós temos que ter esse amor independente de qualquer situação. Então, como nesses dias mesmo que nós estamos passando nessa fase tão difícil, né? Eu acho que é a hora de nós arrancarmos aquilo que tem dentro da gente e transmitir em amor. Não sei se alguém tem, não sei, alguma mágoa, alguma raiva, alguma coisa assim por alguém. Esse é o momento de nós arrancarmos, orarmos e pedir a Deus para que o Senhor possa dar forças para nós tirarmos essas coisas de dentro da gente e criar o amor para o nosso próximo. Esse aqui é o momento ideal. Isso chama-se amor ao próximo. Então, é uma coisa que vem dentro de si. Deus te dá e você tem que ter a oportunidade de usufruir desse amor que você tem ao próximo. O amor, irmãos, é como está registrado lá no livro de Coríntios, aos Coríntios, 1 Coríntios 13, fala bem claro acerca, mas ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, a minha Bíblia fala amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que talha. Ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse o amor, nada seria. Quer dizer o quê? O amor, irmãos, ele está acima de tudo. Nós, irmãos, temos que refletir muitas das vezes acerca do amor, porque o amor, irmãos, é que nem a Bíblia fala, o amor, ele é sofredor. O amor, que nem a Bíblia fala, o amor é sofredora, é benigna. O amor não é invejosa, não é invejosa. O amor não trata com leviandade, não se sobreveste, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo espera, tudo crê e tudo suporta. O amor nunca falha. Quer dizer que o amor, irmãos, não falha. Agora, nós, seres humanos, irmãos, temos que, às vezes, irmãos, colocar o amor na frente. Quer dizer, tem pessoas, às vezes, que carecem, irmãos, da nossa ajuda, da nossa compreensão. Às vezes, o amor se demonstra no ouvir também. Porque às vezes, nós falamos, mas não queremos também aprender a ouvir. Então, tudo isso faz parte, irmãos, tudo isso faz parte da predestinação e o amor. Quer dizer o quê? Se nós somos predestinados a seguir a Cristo, então nós temos que ter a consciência de que o amor que Deus derramou no nosso coração, nós temos também que transmitir para o próximo. O povo tem que ver a mudança em nós. Porque você imagina você ver um cristão não ter a transformação. Quer dizer o quê? O amor, irmãos, dizem que em nós ser transformado. A partir do momento que nós somos transformados em Cristo Jesus, nós demonstramos o amor ao próximo. Embora, muitas das vezes, irmãos, tem pessoas, às vezes, que não vai agradar você.
Tem pessoas, às vezes, que vai falar mal de você, porque vai, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo hoje, aonde, irmãos, aonde a Bíblia fala que nos últimos dias, irmãos, aborrecerão uns aos outros, e uns aos outros, irmãos, aborrecerão uns aos outros. Quer dizer, que isso, irmãos, está acontecendo no mundo todo. Mas o mais importante para nós, irmãos, que somos regenerados em Cristo Jesus, é mantermos a nossa fé genuína e o amor e a obediência àquilo que Deus nos instruiu. Embora, irmãos, muitas coisas venham negativas, mas o mais importante para a gente, sabe o que é? É ter a certeza que Deus está na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Todos compreenderam? Amém. Amém. Qual que é, irmãos, a importância disso tudo na nossa vida? Irmãos, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo, pode falar. Me ouvindo? Pai do Senhor, Luciano. Irmãos, é assim, os irmãos falaram aí sobre a predestinação e o amor. Me permite só fazer uma colocação. Nós falamos do nosso amor para com o outro, né? A lição, o comentarista, ele quis ressaltar o amor de Deus, não o nosso amor. Foi muito bom a colocação dos irmãos, que parece que o amor, nesse tempo de pandemia, ele vai se crescendo, né? Nós estamos vendo aí nas redes sociais pessoas que ficavam meio encruadas, pessoas que ficavam meio afastadas, essas coisas todas estão começando a se dialogar. Exatamente. Eu vi algumas reportagens de pais que não conhecia seu filho, o lado emocional, o lado amoroso, o lado psicológico de filhos, de esposa e assim por diante. E agora estão se conhecendo, né? Então, essa pandemia aí está fazendo que as pessoas se voltem mais para os seus próprios de casa. Mas, voltando aqui à lição, o comentarista escreveu a predestinação e o amor. O que tem a ver a predestinação e o amor? Ele quer dizer do amor de Deus. Lá no livro de João 3,16, que eu tenho para mim, que é o texto áureo da Bíblia, a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É este amor aí. A predestinação, como os irmãos já têm comentado, que por sinal comentaram muito bem, a predestinação, ela é feita através da escolha do ser humano. Se tinha um homem que deveria morrer e ir direto para o inferno, tinha um homem na Bíblia que deveria morrer e ir direto para o inferno, como diz o católico, sem passar no purgatório, este homem seria o apóstolo Paulo. Este homem, ele fez tanta maldade, ele fez tanta crueldade com o povo de Deus, porque quando Ananias foi falado, quando Ananias foi avisado pelo próprio Deus em sonho, Deus falou para Ananias, você vai lá numa rua chamada Direita, lá tem um homem que se chama Saulo. Você vai colocar as suas mãos sobre ele, que agora ele está orando e ele está cego. E eu vou usar você e as tuas mãos para que ele restabeleça a visão dele e ele seja batizado. Mas para eu fazer Ananias, isso... né, Luciano? É Ananias, isso. Foi difícil para Ananias. Pois é, então. Mas para eu fazer isso, eu posso fazer com o meu poder, mas é preciso você ir lá e colocar a mão sobre ele. O que Ananias falou? Vocês lembram? Ficou surpreso, né? Se surpreendeu. Ananias, mas como é que eu posso eu ir lá falar com esse homem? Não tem condição não, Deus. Ananias questionou Deus. Por quê? Porque ele conhecia quem era Saulo. Então, para todo mundo daquela época, o Saulo, que é o apóstolo Paulo, Saulo, ele estava predestinado ao inferno. Este homem não merece salvação. Este homem não merece perdão por todos os açoites e crueldade que ele fez para o povo de Deus, não. Só que não teve nenhum que pregasse para Saulo, não teve nenhum que tinha coragem de encarar Saulo, de encarar aquele homem
tão cruel, o próprio Deus veio e falou com ele. Ele estava a caminho de uma cidade chamada Damasco, ele já tinha carta na mão, ele já tinha autorização para prender os crentes que estavam lá. Simplesmente, ele encontrou Jesus no caminho dele. Ele encontrou Jesus. Aí eu quero ver ele brigar com Jesus. Aí ele não teve mais escolha, né, Luciano? Pois é, então. Você entendeu? Então, só para os irmãos verem, né, a importância de nós sermos predestinados, está aí. Então, por que eu estou falando isso? Até pedir autorização do irmão Geraldo. Predestinação e amor. O que fez Saulo ser o apóstolo Paulo, que escreveu as 13 epístolas do Novo Testamento? Foi simplesmente o amor de Deus. Deus falou para ele: olha, Paulo, você pensa que está perseguindo o povo, está perseguindo eu. Agora o perseguidor vai ser perseguido. Então o que acontece? Tá aí, irmãos. Sabe por que nós estamos aqui nessa manhã de domingo falando em live? Nós deveríamos estar dormindo, nós deveríamos estar em outros lugares se não fosse a pandemia, mas eu quero crer que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Hoje nós estamos aqui ouvindo um ao outro, falando do quê? Da nossa predestinação, que o amor de Deus fez isso conosco. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu sempre falo na escola dominical, e eu sempre comento com os irmãos, quando o João escreveu este versículo, ele quis achar que maneira que eu vou colocar esse amor de Deus. Como é que eu posso calcular esse amor de Deus? A que altura? Eu não estou achando coisas nesse mundo que eu posso calcular o tamanho deste amor. Aí ele foi e colocou a palavra tal. É uma palavra duvidosa. É uma palavra que ele não achou significativo para isso. Aí ele falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que os predestinados, não está escrito isso, é que para que todos os que nele crê tenham a vida eterna. Irmãos, Jesus ele foi para o céu e ele falou: eu vou lá no céu e eu vou preparar um lugar. Esse lugar é para quem? É para todos. É para todos. Vamos preparar lugar, né? Para todos. Pois é. Ele foi lugar preparado para todos. Agora, se você quiser ir, tem lugar para você. Se você não quiser ir, o lugar vai ficar para outro. O lugar vai ficar lá. Então, se o mundo todo se converter, se todo mundo se converter, tem lugar para todos. Então, é esse amor de Deus. Deus, ele não teve uma medida de emergência, que nem está fazendo agora na pandemia. Vamos fazer hospitais, vamos fazer leitos, vamos fazer respiradores, essas coisas todas. Não, Deus não foi prego de emergência para fazer esse lugar no céu. A nossa predestinação, a nossa salvação, ela já estava desde a fundação do mundo. Lá no Éden, quando a mulher caiu em pecado, que depois contradizeu o homem a cair também, Deus ali já deu a sentença. E ele falou para a mulher: olha, mulher, da sua semente, do seu ventre, eu vou dar logo a sentença da redenção da humanidade. Do seu ventre vai nascer um que vai esmagar a cabeça de Satanás. E nasceu. É desse homem, é desse que veio do céu, que desceu também o amor de Deus. O amor de Deus desceu dele para nos redimir de todos os nossos pecados. Portanto, queridos, só nos resta a dizer para você que nós somos predestinados à salvação. O único quesito que você tem que seguir para você continuar com essa predestinação é você ir até o fim. Ser amor inteligente, né?
O diabo, ele vai tentar, ele vai colocar obstáculo, ele vai soprar nos seus ouvidos, ele não vai deixar você chegar até o fim, porque era ele que queria ser a imagem de Deus. Era ele que colocou na mente dele, eu vou ser igual a Deus, semelhante a Deus. Ele não pôde porque Deus o derrubou de lá. Aí Deus falou assim, vou fazer o Luciano, vou fazer o Geraldo, vou fazer a Rita, a Isaías, vou fazer o Luiz Thiago, vou fazer a Marta, vou fazer a Geisla, vou fazer o Marcos, a Luciana, a Adriana, vou fazer a Elaine, vou fazer todos esses daí, ó, a minha imagem e semelhança. Aí o diabo não gostou disso. Ele não gostou disso e falou assim, a imagem e semelhança de Deus seria eu. Mas como não sou eu vou derrubar o homem. O diabo veio e derrubou. Mas o grande amor de Deus, ele veio para a terra, morreu numa cruz e hoje nós estamos predestinados à salvação e glória a Deus por isso. Geraldo, é contigo. Glória a Deus, amém. E nós vemos, irmãos, isso aí, irmãos, você pode ver, para você ver, uma das coisas importantes para nós é que Deus ele veio quebrando paradigmas antigos. Por que eu falo que Deus veio quebrando paradigmas antigos? Porque os judeus, se você for observar bem claro, os judeus não podiam nem se assentar com os gentios, e muito menos comer junto com os gentios. Você pode ver que na visão, quando Pedro ele estava na ilha de Jope, ele teve uma visão, ele teve um arrebatamento do seu sentido. Entendeu? Ele teve um arrebatamento do seu sentido. E ali começou-se o quê? A quebrar o paradigma entre os gentios e os cristãos. Por quê? Porque os gentios, os judeus, eles não podiam se assentar com os gentios, e muito menos ter contato. Mas a partir do momento que Deus deu aquela visão para Pedro, tudo, Deus deu aquela visão para Pedro, tudo, e mostrou para Pedro, ó Pedro, come tu essas coisas aqui? Não, Senhor, como eu vou comer uma coisa imunda? Deus estava quebrando paradigmas para que o evangelho de Cristo chegasse até nós. E Deus mandou Cornélio enviar os seus servos, fazer o quê? Até Pedro, para que Pedro viesse até a casa dele. Então, Deus ele quebrou todos os paradigmas para que o evangelho chegasse até nós, através do seu amor. É por isso que quando o Luciano leu, falou assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer o quê? Deus ele quebrou protocolos, Deus ele quebrou alguns paradigmas para que o evangelho chegasse até nós. E nós, como cristãos, que somos privilegiados, nós temos que perseverar até o fim. Porque a luta ela vai vir, nós estamos no caminho, irmãos, aonde as coisas estão acontecendo. Mas só que o mais importante para nós, como igreja, como cristão, irmãos, além da perseverança, irmãos, é observar bem o que está acontecendo à nossa volta. Porque eu falo para você uma coisa, tudo isso que está previsto na palavra de Deus, irmãos, vai ter o seu cumprimento. Mas o mais importante para nós, irmãos, sabe o que é? É mantermos a nossa fé genuína e nunca deixar, irmãos, as coisas do mundo influenciar na vida. Uma das coisas importantes para nós, irmãos, sabe o que é? A Bíblia fala, eu guardei a palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Quer dizer o quê? Nós temos que conservar ela, irmãos, dentro do nosso coração. Nós temos que demonstrar, irmãos, esse amor para com o próximo. Não adianta, irmãos, nós sermos cristãos e estar fazendo com o mundo, para você ver. Você pode observar bem claro, quando Pedro, irmãos, ele estava ali no meio daquela fogueira e Jesus para ser consertado, e Jesus para ser condenado. Todo mundo chegou em Pedro pegou assim, não, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Mas chegou um e falou assim, não, mas a tua fala te denuncia. Quer dizer o que, irmãos? O nosso falar, irmãos, denuncia quem nós somos. A nossa maneira de agir, de pensar, demonstra quem nós somos. E se nós somos verdadeiramente de Deus, irmãos, nós somos transformados, nós somos chamados, nós somos uma geração eleita para perseverar e ir até o final. Porque só assim nós, irmãos, vamos atingir os nossos objetivos e os nossos ideais, que é alcançar a nossa salvação. Quer dizer o quê? E para entrar no céu, irmãos, nós temos que lutar. Não adianta, irmãos, falar que lutar. Eu lutar com o irmão que eu estou vendo é fácil. Às vezes nós temos que lutar com o nosso próprio pensamento. Por quê? Porque às vezes tem setas negativas na nossa mente, irmãos.
muitas das vezes, que entristece, que nos abate. Muitas das vezes nós às vezes assistimos coisas que às vezes entristece até mesmo dentro de nós, o Espírito Santo. Nós ouvimos, às vezes, até palavras negativas e deixamos as palavras negativas entrar no nosso subconsciente. Então, nós, irmãos, temos que lutar espiritualmente, principalmente com a consciência, e termos, irmãos, a nossa fé reavivada, como Abacuque falou, aviva, ó Senhor, a tua obra, ao passar dos anos. Nós temos que manter a nossa fé avivada dia após dia, para que nós possamos atingir e alcançar o nosso objetivo. Cristo, irmãos, ele morreu por todos e por cada um dos pecadores, sem exceção, irmãos. Desde a eternidade, Deus, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu, irmão, e predestinou os que creriam e perseverariam na fé. Então, nós temos que perseverar na fé, irmãos. Nós não podemos desistir jamais, irmãos. Ainda que muitas das vezes a nossa fé seja colocada em xeque. Por que eu falo colocar em xeque? Há momento na vida que você vai ter que escolher entre Jesus e as coisas que estão sendo implantadas nos dias de hoje. Nós estamos vivendo, irmãos, momentos de escolha. Muitas das vezes, nós falamos assim, irmãos, a igreja acabou, a igreja está tudo fechado. Irmãos, a igreja somos nós. Irmãos, Deus quer também ver, irmãos, a maneira que nós agimos, tanto dentro da igreja, como também fora da igreja. Porque ser dentro da igreja, é que nem eu estou acostumado a falar, todo mundo é crente. Mas nós temos que demonstrar agora, mais do que nunca, que nós somos crentes também fora da igreja. Nós perseveramos, nós somos crentes dentro da igreja, e nós mantemos o nosso caráter, nós mantemos a nossa conduta, e nós mantemos a nossa lealdade a Deus e aquilo que Ele prescreveu na sua palavra. Quer dizer o quê? Porque nós estamos sendo assistidos, irmãos, não é por uma pessoa, não. A Bíblia fala que nós somos arrodeados. Sabe o que é você estar arrodeado de tão grande nuvem de testemunho, irmãos? De testemunho, de pessoas olhando para a gente, irmãos, para ver o nosso testemunho, o nosso caráter. Assim, agora eu quero ver ele, né? Ele fora da igreja. Quer dizer, o povo também está observando nós, irmãos. Assim, ele dentro da igreja é uma coisa, agora eu quero ver ele agora fora. A igreja está fechada, eu quero ver a atitude dele agora. As nossas atitudes, irmãos, demonstram quem nós somos verdadeiramente. Irmãos. Se nós somos verdadeiramente, irmãos, o trigo, ou se nós somos verdadeiramente o joio. Se nós somos verdadeiramente aquela virgem que estamos cheios do azeite, e verdadeiramente aquela virgem que está, irmãos, sem azeite. Porque eu falo para você uma coisa, irmãos, o azeite ele continua a descer, irmãos. Quando Jesus Cristo falou, irmãos, uma das coisas importantes para aquela mulher lá no poço, chegará, porém, a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Quer dizer que o povo só tinha adoração para Jerusalém. Quer dizer que Deus aí quebrou esses paradigmas todos. Quer dizer que nós podemos adorar a Deus dentro dos nossos lares. Quer dizer o quê? Então, tudo isso, irmãos, tudo aquilo, irmãos, todos esses paradigmas que tinha no passado de ajoelhar em direção de Jerusalém, Deus quebrou todos esses paradigmas. Que é o quê? Deus ele abriu, irmãos, o leque para que nós possamos, irmãos, sentir a presença poderosa do Espírito Santo de Deus, irmãos, até mesmo dentro do nosso lar. É por isso que nós, irmãos, Cristo, irmão, ele abriu a nossa consciência, a nossa mente, para que nós perseveraria até o final. Uma das coisas importantes que eu falo para vocês, irmãos, nunca deixe de orar. E nunca deixe de ler a Bíblia. Nunca deixe de orar e nunca deixe de ler a Bíblia. Por mais, irmãos, tempo que passa, eu falo para você uma coisa. A Bíblia, ela diz bem claro, bem-aventurado e santo é aquele quando o Senhor vier achar vigiando. É do que, irmãos? Se nós estamos na nossa casa, irmãos, nós temos que ajoelhar na nossa casa e orar dentro da nossa casa. Porque eu falo para vocês, o mesmo Deus, irmãos, que age em tal lugar, ele age também dentro do nosso lar. Nós sempre temos que estar orando. Porque eu falo para você uma coisa, irmãos. Deus, irmãos, o propósito dele permanece firme. Ele não muda. Mas ele está assistindo nós também, irmãos, em meio a essa pandemia. Uma paz que não depende das circunstâncias. É a paz do vale. A nossa querida irmã acabou de louvar ao Senhor. A paz que tem alguém com outro culto aí. Deve ser o da Radial. Ô Geraldo. Amém? Amém.
Só aproveitando a sua ênfase aí que você falou do azeite, só para dar uma aliviada para nós aí, né? Você falou que tem gente cheio de azeite e tem gente que não tem nada. O cheio em si, eu acho que tem poucas pessoas, quase ninguém, né? Porque lá na palavra das virgens que Jesus proferiu, não tinha nenhuma ali que estava cheia. Ali só tinha uma que estava com um pouquinho e a outra não tinha nada. Aliás, todas as 10 estavam com um pouquinho. Só que aí, como o esposo demorou, 5 delas não foram atrás, né, Isaías? 5 delas não foram atrás, aí acabou. Só que aquela que tinha um pouquinho, ela preservou aquele pouquinho. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Eu sei que o negócio está feio, o negócio não está fácil para ninguém, né? É verdade. Agora nós estamos provando quem é realmente crente em casa, ou quem não era, agora está sendo, né? Então, preserve este pouquinho de azeite que você tem, tá bom? O noivo está vindo aí. Amém. Nós somos a sua noiva. Então, Amém. preserve esse pouquinho. Não deixe ele gastar, não, porque pode ele gastar e você ficar sem. Tanto é que quando o noivo, quando se veio o anúncio, acorda, aí vem o esposo, todas elas acordaram. Aí 5 delas falou assim, e nosso azeite acabou. Dá um pouquinho para nós. Aí ela falou, não posso. Porque os nossos era pouquinho também. Se eu der para vocês, a gente vai ficar sem. Então eu falo o seguinte, como o noivo não chegou ainda, vai lá e compra. Aí elas foram comprar. Só que quando elas foram comprar nesse intervalo, o esposo veio. Não tinha mais jeito. Então, queridos, acho que é tempo de nós preservarmos com os nossos azeites. Tá pouquinho. Tá já se acabando. Mas, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, nós não estamos na igreja. Vocês não estão vendo eu lá, bem santinho, em cima do púlpito com uma gravata e um terno. Isso é fácil ser crente. Agora, é verdade. Agora é em casa. É em casa, olhando para o seu esposo, olhando para a sua esposa, olhando para os seus filhos. Domingo passado mesmo, o Caio subiu para o teclado, o Guilherme pegou o violão e ficamos aí das 7h30 às 9h louvando a Deus. Não é aquela afinação toda, porque nós não sabemos cantar. Mas nós estávamos louvando a Deus. Nós desligamos o Fantástico, desligamos da Globo. Porque toda vez que a gente vai assistir a Globo, parece dar uma falta de ar na gente assim, né? Verdade, com certeza. Desligamos um pouquinho e fomos louvar a Deus. Que, olha, a falta de ar foi embora, a respiração veio melhor, a pressão arterial ficou regulada. É uma benção. Então, isso daí, queridos, é nós preservar o nosso pouquinho de azeite. E se alguém vir falar para você, olha Rita, olha Marta, olha os irmãos, dá um pouquinho do seu azeite, fala para eles, não, vai comprar. Porque eu tô com um pouquinho também. Eu não posso perder esse pouquinho. E como é que eu compro isso? Compro através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através do culto doméstico, através do seu lar. Aproveita agora, vai comprar. Porque para não ter o perigo de faltar para mim e para você. Então, manda ele comprar. E a compra do azeite é através disso. Queridos, aproveitando essa oportunidade, até queria pedir a licença para o irmão Geraldo. Pode sim. Está conosco aí a nossa irmã Rita, a irmã Ritinha, ela está como Ritinha, né? E está conosco a nossa irmã Marta. A irmã Marta é aqui de São Paulo, ela mora ali na Zona Sul. Não é isso, Marta? Isso mesmo. Ela é minha tia, irmãos. Ela é minha tia e a irmã Rita. Irmã Rita, só está falando de que cidade? Uberlândia, Minas Gerais. Muito ela é lá de Uberlândia. Estar participando com vocês aí, viu? É bênção do céu, aprendendo um pouquinho com esses homens de Deus aí, tem tanto a dar, né? Tanto a ensinar, isso é tão importante para a gente. E nesse momento tão difícil, nós também temos lives da nossa congregação, mas hoje eu participei com vocês aí um pouquinho, foi muito prazeroso e foi bênção, aprendi um pouquinho aí. Deus continue abençoando o senhor, irmão Geraldo.
É bênção do céu estar aqui participando com vocês. Amém. E também tinha, irmãos, ela precisou sair, que ela ia assistir da igreja dela, a irmã Verônica, aquela que deu as suas opiniões, seus comentários no começo. A irmã Verônica falou de onde, Marta? Ela falou do Ceará, ela mora lá numa cidade chamada Crato, Ceará. Ela falou lá do Ceará também. O esposo dela também é obreiro da casa de Deus. É tudo nossa família, tá bom, irmãos? Então, obrigado, Marta, pelo seu desempenho, pela sua disponibilidade. Obrigado, tia Rita. Obrigado, tia Marta. Vamos agradecer. Amém. Obrigado depois a por você, Luciano. No domingo eu tive essa oportunidade de assistir a escola dominical, a qual você dirigiu também, né? Uhum. Eu saí assim bem satisfeita da palavra que você falou, né? E hoje com o irmão Geraldo. Então, assim, o meu azeite está aumentando, viu? Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Então, Deus abençoe os irmãos. E próximo domingo, se a pandemia não for embora, né? Nós estaremos aqui de novo, dando mais uma ilustração da palavra de Deus através da nossa escola bíblica dominical. Deus que abençoe a todos. Irmão Geraldo, é contigo. Pode estar fazendo uma oração aí, irmão Jorginho. Amém, irmão. Amém. Deus abençoe os irmãos. Abençoe o Geraldo, o Luciano, a todos os irmãos que estão na live. Realmente, Deus tem nos ensinado muito. E só apenas um comentário. Tudo isso que Deus fez, né, para com a nossa vida, tanto a eleição quanto a predestinação, quanto o plano de salvação, foi de uma forma, como a Bíblia diz, né, um amor que sem medida. Então, nós não fizemos nada por merecer, né, esse grande amor que Deus tem demonstrado através da nossa vida. Né? Vamos orar, irmãos. Deus abençoe cada irmão. Senhor Deus, eterno Pai, meu Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã maravilhosa, onde, ó Deus, aprendemos, meu Senhor Deus, a tua palavra. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai amado, continuar, Senhor, nos dedicando, meu Deus, a buscar a tua santa presença, assim, ó Pai, como o Senhor tem nos ensinado nesta manhã. Meu Deus, que nós venhamos corresponder, ó Pai, a cada dia, esse grande amor, meu Deus, do Senhor manifestado, ó Pai, a nossa vida, através do plano da salvação, através da predestinação que nos ajuda, ó Pai, a corresponder ao Senhor com uma vida de santidade, com uma vida, meu Deus, de busca da tua presença. Possamos, meu Deus, a cada dia, Senhor, ó Pai, entender, ó Pai, que independente da situação, ó Pai, que o mundo está passando, nós, ó Pai, estamos guardados pela tua mão forte. Nós, meu Deus, como a igreja do Senhor, estamos, ó Pai, debaixo, ó Pai, das tuas mãos. Independente, ó Pai, do que está ocorrendo nessa terra, nós estamos, meu Senhor Deus amado, ó Deus amado, sendo preservados pelo Senhor. Ó Pai amado, independente do que está acontecendo, nós temos que entender, ó Pai, é que ó o Senhor está assentado num alto submissão, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor conosco. Abençoa, meu Pai amado, a todos os irmãos, aos professores. Abençoa, meu Pai, ao pastor, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a todos os irmãos que, ó Pai amado, têm se disponibilizado, meu Pai, através deste meio de comunicação, para que nós venhamos aprender a Tua palavra. Abençoa cada irmão, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Denis, está por aí, irmão Denis? Rapaz, estou. Aqui eu vou passar só os números, né? Em termos de visitantes, nós tivemos 7 visitantes, né? Nossa irmã Rita, Verônica, Marta Pedrosa, o pastor Adilson, né? Que é do sítio da Casa Pintada, o Tiago, a Luciana e a Elaine. E no total 12, né? De não visitantes, e totalizando teve 19 pessoas. Que Deus possa abençoar cada um de nós, né? E eu queria agradecer nosso pastor Adilson aí, faz tempo que eu não vejo, e mais uma vez eu convido o pastor Adilson para estar orando, e logo depois o pastor Luciano dá a bênção apostólica aí, pode ser? Adilson, está ouvindo? Adilson, o seu som está desligado. Adilson?
O tio dele travou lá, hein? Então, dá a bênção apostólica para a gente, pastor Luciano. A graça Amém. de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos esses que assistiram esse live, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. 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 Deus que abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.